Olá, pessoal. Boa noite. Estamos nas lives do Outubro Rosa e hoje a gente vai ter uma live super especial, edição especial de Outubro Rosa, com o Elias Cadira. O Elias Cadira, ele é um terapeuta holístico e ele tem uma especialização e uma vivência em meditação, né? Ele vai contar um pouquinho a história dele aqui pra gente, pra vocês. E eu e o Elias Cadira estamos iniciando um projeto nesse Outubro Rosa que se chama Inserindo a Meditação no Dia a Dia. E por que é tão importante a gente falar da meditação no Outubro Rosa? Por que é tão importante a gente falar de meditação no câncer e na verdade reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia? E aqui eu tô dizendo não só aqueles efeitos agudos, onde a gente fala que a gente tem um cansaço, uma fadiga, mas aqueles efeitos mais crônicos que duram mais tempo, como o chemiobrain, que é aquela alteração de memória trazida pela quimioterapia. Então, tudo isso a meditação pode auxiliar. E é exatamente por isso que o Cadira está aqui com a gente hoje. Ele vai contar um pouco a história dele na meditação, para vocês entenderem o que é e como é que a história dele aparece. E aí eu vou falar um pouco para vocês por que a meditação é tão importante, né, tanto para evitar um câncer, assim como para aqueles pacientes que estão fazendo tratamento e aqueles que já fizeram. E a gente vai falar depois do nosso projeto, né, que é o Inserindo a Meditação no Dia a Dia, que está sendo inaugurado aqui hoje no Outubro Rosa. E o Cadira, além de tudo, ele é autor, né, um dos coautores do nosso livro, que é Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Ele é autor do capítulo onde a gente fala sobre meditação. O Cadira já está aqui com a gente, eu vou chamar ele aqui. Isso. Pessoal, para a live, tá, gente? Essa live vai ficar gravada, mas é legal vocês interagirem aqui com perguntas. Então, chamem o pessoal para participar da live, tá bom? Ó, o Cadira já está aí com a gente. Olá, Vivian, tudo bem? Oi, Olá Cadira, boa noite. Tudo boa bem? boa noite a todos. Tudo bem, Vivian? Feliz de estar aqui novamente com você, nesse Outubro Rosa, um mês tão importante, né? De prevenção e de cuidados. E que bom estarmos aqui e para esclarecer algumas dúvidas, né, que sempre surgem das pessoas em relação à meditação. E como você disse, talvez contando um pouco da trajetória que eu tenho, né? E sou muito grato à meditação. Até eu coloquei num post divulgando nossa live que nós temos isso em comum, né? Porque nós dois temos assim uma gratidão imensa ao processo da meditação em nossa vida, né? Sim, E, sim. e é isso. Estamos aqui e também depois, claro, alguém tiver dúvidas e tenha perguntas, nós podemos, dentro do possível, responder, né? Questões e dúvidas. Exatamente. E essa história da meditação foi um divisor de águas, tanto na sua vida quanto na minha. Eu vou pedir para você contar primeiro o seu caminhar com a meditação. E só para contextualizar, né, por que é tão importante fazer essa live de meditação no Outubro Rosa, né? Porque a meditação, já temos estudos comprovados, tá, gente? Inclusive no Congresso Europeu do ano passado, a gente teve uma apresentação na plenária sobre a meditação, reduzindo ansiedade, reduzindo fadiga, reduzindo índices de depressão e melhorando a memória daquelas pacientes que tinham tido diagnóstico de câncer de mama, tinham feito quimioterapia, né? Então, eles isolaram, né, dois grupos de pacientes. Aquelas pacientes que fizeram meditação em estilo mindfulness por 12 semanas e aquelas pacientes que não fizeram. A recuperação da fadiga, da memória, ansiedade, né, redução de ansiedade, melhora da qualidade de sono, foi muito melhor nas pacientes que faziam meditação. Então, hoje a gente tem um respaldo científico muito grande para essa técnica. Então, é muito importante trazer isso
para nossa prática. E aí começa então a Com pergunta, certeza. Cadira. Como é que começou o seu caminhar na meditação? Conta um pouquinho da sua história e vamos simplificar para o pessoal aqui que está vendo a gente, que vai Claro. ver o que é a meditação no nosso dia a dia. Certo, Vivian. Até é interessante porque hoje eu tenho 60 anos, né? E eu sou daquela geração que, quando começou a se interessar por meditação, porque o processo, pensar 60 anos, eu comecei a meditar por volta de 16 anos, por, porque me interessava por questões filosóficas e também alimentação. Eu comecei cedo a ter uma preocupação com a questão da alimentação em relação ao impacto em outros seres. Então, cedo, por questões até familiares, essa percepção de cuidados comigo mesmo e já com o planeta. E nisso, eu tinha amigos mais velhos que meditavam. E aí, com 16 anos, eu comecei a meditar. E é interessante quando a gente comenta, né? Agora, em 2021, e falando de 50 anos atrás, por aí, quanto foi o avanço da ciência em relação à meditação. Porque quando eu comecei a meditação, isso era coisa de hippie, era coisa de pessoas que se interessavam por questões místicas, né? Então, e depois eu vi, ao largo da minha trajetória de vida, e também o interessante também é isso, que com 16 anos, claro que eu nem imaginava que eu ia trabalhar com questões ligadas à terapia, né? Mas o meu interesse era justamente um interesse que continua até, apesar de ser um profissional da área, de autoconhecimento, né? E isso levou à questão de melhoria de várias coisas que eu me via como ser humano. Quando eu comecei a meditação, não foi por uma questão de saúde em si, mas isso me trouxe visivelmente uma melhoria de várias coisas, qualidade de vida, de caráter, de presença, de foco, né? E isso me levou a procurar várias técnicas. Eu comecei com uma técnica muito preto e branco, muito realmente assim bem básica, chamada Zazen. O Zazen é uma técnica de origem, na verdade, começou na Índia e depois o Zen foi para o Japão e lá expandiu de uma forma que parece até que o Zen é japonês, mas ele nasceu justamente, até tem uma questão interessante do nome Zen, seria, por incrível que pareça, uma mutação do nome Dhyana, porque meditação em sânscrito é dhyana, que seria mais ou menos como cessar o diálogo interno, quer dizer, a tradução não é literal, aproximada, cessar o diálogo interno. Então, Diana diz que por causa da pronúncia e se tornou Chan. Então, Chan. E depois, no Japão, Zen. Então, o Zen, Diana, Chan e Zen é a mesma palavra, cada tradução. Então, esse método, que na época eu conheci pessoas que eram ligadas a um monge chamado Ryuton Tokuda, que foi um monge budista que veio para o Brasil, e introduziu tanto o zazen, quer dizer, o zazen na época, isso a gente está falando de muito tempo atrás, quanto a acupuntura e várias ciências que vieram do Oriente. Mas o que acontece é que essa técnica é uma técnica bem branco e preto, como eu digo, porque literalmente o Zen é olhar com os olhos abertos para a parede e ficar meditando, observando os pensamentos, as emoções, o corpo, mas é uma coisa bem realmente austera, vamos dizer assim, né? É Uhum. bem diferente se você pegar 50 anos, a gente ter um headspace, ter justamente mídias, né, para a gente meditar várias técnicas diferentes. Então, era outra época. Depois, nessa trajetória, por volta de 1979, eu conheci o trabalho de um mestre de meditação chamado Osho, que trouxe uma inovação, ele trouxe uma visão que o ocidental tinha dificuldades, e como é verdade, dificuldades em uma meditação, de técnicas de meditação passivas. Então ele começou
ou a recolher de técnicas já existentes ativas, ou criar técnicas ativas, criou várias técnicas de meditação ativas que foram de encontro a essa questão da psique ocidental, porque quando a gente está falando isso, a psique ocidental, com raras e louváveis exceções, tem uma dificuldade de parar, né? Até uma crítica que você deve ouvir muito também, como eu ouço, é aquela história, mas eu não vou conseguir ficar parado durante 30 minutos Sim. sem fazer nada, né? Imóvel, não, isso é impossível para mim. Então, de encontro a essa questão bem ocidental, né? Como eu digo, se você observar a cultura ocidental, ela foi moldada em boa parte pela questão claro, a questão judaico-cristã e um ditado popular que hoje não sei como está, mas é um ditado conhecido que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, como é que a visão ocidental que a cabeça vazia é a oficina do diabo e a visão oriental que o vazio a mente vazia é uma plenitude, né? Então vem esse encontro, né? Não bate uma coisa com a outra. Então, esse mestre Osho criou técnicas e resgatou técnicas que realmente facilitaram isso desde os anos 50, mas houve um boom aqui no Ocidente nos anos 70, né? Uhum. Que eu, no final dos anos 70, conheci essas técnicas e realmente comecei a praticar, né, essas técnicas ativas de meditação. E aí segui. Depois, nesse processo, eu me aperfeiçoei nessas técnicas. Anos depois, comecei a dar grupos de meditação, já com formação terapeuta. E depois, aí já dando um pulo na história, eu fui à Índia, fiquei um tempo na Índia, no ashram do Osho, desse mestre de meditação, onde me aprimorei em técnicas e justamente terapias ligadas a essa questão da presença, né? Tive a oportunidade depois de, em Moçambique, levar essas técnicas ativas de meditação para dois espaços terapêuticos na cidade de Maputo, na capital, Maputo, e foi impressionante ver, né, esse processo que foi levado para lá, como houve mudanças, né, das pessoas em relação ao processo da meditação e mudanças na vida, né? Até também eu tive uma experiência interessante, isso nos anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, que foi uma experiência bem marcante, foi com um grupo de teatro. Eu e outra pessoa, o Emílio Coelho, que é um teatrólogo argentino, nós, sincronicamente, nós fomos morar numa pequena cidade do interior de Minas, em Conceição dos Ouros. A cidade tem 8.000 habitantes até hoje. Não sei como consegue. Desde aquela época, tinha 8.000 habitantes, conseguem continuar com 8.000 habitantes. E nessa cidade foi um grande laboratório para mim, porque, na verdade, eu uni uma formação que eu tinha de teatro com uma formação Uhum. ligada à terapia, e nós utilizamos técnicas de meditação dentro do grupo teatral, eram adolescentes, e isso criou uma questão que foi além da questão teatral, porque até hoje eu recebo notícias dessas pessoas, claro que são adultos hoje, e seguiram cada um com a sua vida, mas da importância que foi essa imersão em técnicas de meditação dentro do contexto do teatro, né, que serviu tanto para a questão da atuação cênica, mas também, claro, para a vida, assim como o teatro é, né? Na verdade, o teatro, eu até sou muito grato ao teatro, porque uma coisa interessante é que eu era tímido, que na timidez que eu era quando era adolescente, eu nunca estaria fazendo um trabalho desse, como eu estou fazendo agora. E o teatro que justamente junto com a meditação, é que me resgatou e fez justamente trabalhar até uma coisa que nós falamos terapeuticamente, que é interessante, que o tímido é o mesmo perfil do metido. Quem já teve a experiência de ser tímido, quem é tímido e está nos ouvindo, nos vendo, quem não já passou pela experiência quando chega numa cidade nova, aí entra na escola ou entra num novo trabalho,
Aí, cedo ou tarde, o grupo, quando você se enturma, a pessoa se enturma, alguém diz: Nossa, eu pensei que você era metida, mas na verdade você era tímida. Essa frase cedo ou tarde sai, mas na verdade a questão é que o metido e o tímido é a mesma coisa. Porque é uma energia de separação. Então, essa energia de separação, que a pessoa não quer, quer dizer, tanto o metido quanto o tímido, que é a mesma coisa, não quer se misturar, na verdade, por N motivos. Claro que tem questões internas, mas, claro, então a terapia e a meditação me auxiliaram muito na questão de administrar a timidez, né? Então, e aí hoje, aí depois, em 2002, até nós entramos, até onde eu encontrei com a Vivian a primeira vez, eu entrei na equipe terapêutica de um conceituado centro terapêutico que existe no interior de São Paulo, até onde eu moro, em Joanópolis, que é o Ponto de Luz, que é um hotel que tem uma característica diferente e Uhum. ele tem uma equipe terapêutica, que é uma equipe terapêutica realmente com nível muito bom, e eu há 19 anos estou lá, e até tem pessoas que estão há 23 anos, o Pão de Luz tem 27 anos. E lá é um grande laboratório também para mim, porque toda semana, quer dizer, além dos encontros que eu tenho online na segunda e terça, eu estou administrando com grupos técnicas de meditação. Então é um privilégio poder estar trabalhando e praticando e observando o progresso, tanto em mim quanto nas pessoas que são tocadas por esse processo da meditação. E a partir daí eu conheci a Vivian, né? E aí surgiu também o projeto maravilhoso do nosso livro aqui, até está aqui do lado, né? O livro Oncologia Integrativa, que nós estamos de parabéns, né? A primeira edição esgotou Exatamente. e exato. E é isso, essa trajetória, né, que segue, porque, na verdade, isso é algo eterno, né? Quer dizer, estamos sempre aprendendo, é um processo prazeroso, que até eu falo que, às vezes, eu vejo que as pessoas falam, eu diria de forma equivocada, do presente, de estar no presente, como fosse a tortura, ou como a meditação fosse a tortura. Às vezes vem realmente do que a gente tenta esclarecer aqui, de conceitos errôneos, né? De má informação, ou a falta de orientação de um método adequado para o indivíduo. Em linhas gerais, né, não querendo Sim. delongar, é uma breve trajetória do caminho que nós estamos seguindo. E a minha trajetória, na verdade, eu conheci a meditação através de uma depressão. Então, hoje eu agradeço essa oportunidade dessa depressão. Foi uma depressão pós-parto que eu tive em 2014, que me fez ir em busca do autoconhecimento. Porque a minha intuição e meu estilo de vida não dizia que aquela depressão seria curada especificamente com medicamentos. Não. Aquela depressão, para mim, foi só a ponta do iceberg para eu buscar esse autoconhecimento, para eu entender o que eu precisava enxergar a partir daquilo. E aí veio a meditação como processo transformador daquela depressão. E aí eu falo que eu fui curada pela meditação, pela atividade física, que aí eu comecei a correr e hoje eu faço todos os dias ambas as coisas, e a conexão com a espiritualidade. E coincidência ou não, esses três tópicos estão aqui nesse livro, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E o que eu pude trazer para o meu dia a dia dessa experiência com a meditação foi que ela aumenta o nosso potencial cerebral também. Ela clareia os nossos pensamentos, ela nos dá uma clareza mental maior. Ou seja, a gente fica mais focado naquilo que a gente realmente precisa fazer. E não vou dizer que vem o pensamento, que às vezes você quer te desfocar daquele. Sim, mas aí na hora você concentra na sua respiração e pensa, não, este é o momento presente, eu tenho que fazer isso agora, eu estou neste momento, eu não estou daqui a 5 minutos, nem daqui a 10, eu estou no agora. E se a gente não tem esse foco no agora, a gente pode fazer aquela coisa mal feita,
com pressa e depois se arrepender. E falar, olha, por que que eu não prestei atenção naquela palavra que eu falei para aquela pessoa? Se eu tivesse pensado melhor, eu não teria dito aquilo, ou não teria feito daquela forma. Então, a meditação, ela me trouxe muito mais consciência, ela me traz insights durante o dia todo, né? A primeira coisa que eu faço, a hora que eu acordo, é meditar, é a primeira coisa que eu faço, porque eu acredito que a gente tem todo um hábito de higiene para a gente tomar banho, escovar os dentes. Então a gente precisa do hábito de limpar a nossa mente, de colocar, de reenergizar a nossa mente. E eu vejo a meditação como essa forma prática de reenergizar a mente. E aí foi baseado nisso, e inclusive nos laboratórios que você falou muito bem, que eu tenho esses laboratórios diários com os meus pacientes, e baseado nessa dificuldade que as pessoas relatam de inserir a meditação no dia a dia, foi que a gente criou esse projeto, inserindo a Sim. meditação no dia a dia. Porque aí eu vou te pedir para, né, explicar como funciona esse projeto. Por que que a gente está Sim. lançando ele no Outubro Rosa? Porque, gente, não é tão difícil meditar. Basta você achar um coach de meditação, um mentor de meditação, que é o Kadir, tá aqui. Basta você encontrar a técnica correta para você. Porque não é tudo igual para todo mundo, gente. Não é uma técnica, não Exato. serve para todas as pessoas. E outra coisa, tem gente que acha que meditação é colocar um foninho no ouvido lá, ficar escutando a meditação guiada. E não é meditação isso aí. Então foi por isso que a gente criou esse programa, né, Cadê? Exato, é isso mesmo, Vivian, porque até você tocou no ponto, como, quer dizer, a Vivian sabe, mas claro que vocês muitos não sabem, minha mulher é médica e a gente notou a Liz Ponet, e é médica de família, e tanto eu quanto ela, a gente notou também, ela com os alunos, que ela dá aula na USF, medicina, e eu atendendo as pessoas, que muitas pessoas com o advento dos métodos justamente de aplicativos para meditar estavam, na verdade, utilizando, porque o que antecede o aplicativo, nada contra o aplicativo, mas as pessoas usavam o aplicativo ou usam para dormir. Então ela viu, nossa, mas então estão usando o método, o aplicativo de meditação para dormir? Aí é que está, tem vários equívocos. Eu até com todo respeito, eu fiz uma analogia, e o aplicativos são úteis, sim, são úteis, mas o que acontece? Para mim, eles são como hobby. Quando eu era criança, que tinha duas rodinhas de apoio para você não ralar o joelho, tal, você tinha, ou você usa com seu filho. Você dá a bicicleta, ele é menor, então dá a bicicleta com duas rodinhas, que depois você pode tirar, né? Com a chave, você pode tirar, porque a própria criança depois vai pedir, porque ela já começa a correr, a dar curva e ver que a roda atrapalha. Para mim, os aplicativos, eles são como essa rodinha da bicicleta. Chega uma hora que você precisa ir para outro lugar. Agora, tem essa questão, como eu estou dizendo, de pessoas que já começam errado com o aplicativo. Acha que o aplicativo justamente é para a pessoa dormir. E quando meditar, é acordar. É algo para acordar. Até hoje, experiências, estudos científicos mostram há anos e vem vendo justamente que a qualidade de sono e também o tempo que você medita equivale a um tempo extraordinário em relação às horas de sono. Então, se você medita 15 minutos, vamos dizer, no dia, que se você pensar bem, venhamos e convenhamos, 24 horas tem um dia. Meditar 15 minutos ou 30 minutos, bem, parece não é muito, né? Equivale a, às vezes, a 3 horas de sono. Gente, vale lembrar, todo estudo foram feitos com meditadores assim que meditam há 10 anos, pelo menos 8 anos, né? Ou Uhum. mais. Então, também tem que se alinhar essas informações. Quando você vê um estudo, o grupo de estudo que foi colocado são com pessoas que meditam há anos. Ah, mas Cadira, vou precisar passar 10 anos para ter um resultado? Não, não é isso.
Mas à medida que você vai, é como eu disse, eu estou em evolução e vou morrer em evolução contínua, né, que acontece. Você vai ter benefícios à medida que você começa essa jornada. E realmente é fascinante. Nós que meditamos sabemos disso, e é verdade, você pode comprovar, porque uma das coisas que me fascinou na meditação é que você não precisa acreditar. É incrível isso, porque eu sempre É. digo que a coisa mais pragmática que existe é o processo meditativo. Porque tudo que nós estamos falando aqui, você pode comprovar. É só, claro, que você faça um método, né? Que você siga um processo. Aí você vai chegar lá. Então, é como a Vivian disse, realmente, claro, se você tem a oportunidade, como nós estamos lançando esse programa, de ter alguém que orienta e tem uma questão personalizada, porque inserir a meditação dia a dia permite, através de uma forma, usando a tecnologia, nós temos a plataforma que eu utilizo para encontrar com você, justamente você vai marcar um horário, nós vamos ver a nossa agenda e você vai ter um encontro individual. Essa é que é a diferença. É um trabalho personalizado de acordo com várias coisas, com seu temperamento, com suas crenças, porque todos nós temos crenças, com a sua questão, com a questão onde você mora, isso também importa, porque às vezes é até horrível, porque chega a pessoa que mora numa kitnet e diz, não dá para meditar em casa, porque eu moro na kitnet. Aí chega a pessoa que mora numa mansão e diz, não, eu também não consigo meditar em casa, não tem espaço. Aí eu digo, e a gente chega à conclusão, gente, que a falta de espaço falta de espaço na agenda dela para ela mesma Uhum. e é uma falta de espaço dela se colocar na vida. Porque se você pega, que às vezes até eu chego a desenhar a casa, vamos desenhar a sua casa? Aí vamos fazer uma pequena planta da sua casa, aí você vê, tem lugar para o pet, o marido tem um escritório, o filho tem um lugar para tocar música, um estúdio. Então, parece que você não tem. Uma pessoa que não tem condições de meditar em casa é preocupante, porque é um sintoma que ela não está contemplando um lugar para ela dentro da família e dentro da casa. É uma reflexão. Sim. Uma reflexão. Sim. Eu, às vezes, em palestra falo, os meus antepassados vieram da África escravizados e os afro-brasileiros e africanos são mundialmente conhecidos pela sua espiritualidade. Então, os judeus também tiveram vários problemas, holocausto, escravidão no passado, e é um povo altamente espiritualizado. Então, a gente não pode comparar as benesses que a gente tem e as condições de conforto com esses seres que passaram coisas tão difíceis e continuaram meditando, se trabalhando internamente. Então, essa proposta é uma proposta bem interessante que já acontece, que é justamente encontros ou semanais ou quinzenais, que também tem, eu sempre Uhum. deixo uma coisa bem aberta e confortável para dentro do seu tempo, dentro da sua condição justamente de vida, sua agenda, você ter um encontro de 1 hora comigo e a partir desse encontro periódico, nós vamos juntos construindo justamente esse processo de levar a meditação ao cotidiano. Nesses anos eu vejo pessoas que começaram aprendendo a meditar e depois na encontros de meditadores, porque muitas vezes tem pessoas que estão comigo literalmente há 2 anos ou mais, porque são encontros de meditação, porque a viagem continua. Porque depois de você resolver as questões básicas de onde meditar, como meditar, que técnica, há todo um processo interno que quando você está com alguém que já foi um pouco à frente do caminho, é como você caminhar uma trilha. Eu moro aqui na natureza, né? Então tem várias trilhas aqui na montanha. É como você caminhar a trilha com alguém que já conhece, onde tem uma cachoeira, onde tem uma vista que você vai ter um mirante, e você trocar ideias com os processos que estão acontecendo internos, né? Então, nesse encontro também, outra dúvida que às vezes as pessoas têm, mas eu vou ficar 1 hora fazendo on e meditando? Não, não vou conseguir. Não, você não vai ficar 1 hora
meditando comigo. Na verdade, até se vou falar um nível de tempo, você deve ficar por volta realmente dessa 1 hora, uns 15 minutos meditando comigo. Por quê? Ah, mas me parece pouco. A questão é o seguinte: nós vamos estar fazendo, criando situações e esclarecendo conceitos que durante esses 15 minutos nós vamos fazer uma técnica. E no tempo de uma semana, ou 15 minutos, ou 15 dias, que nós não vamos nos ver, usando de novo a tecnologia, eu vou passando mídias, links de streaming, para você fazer uma técnica durante esse tempo. Uhum. E aí, quando nós retornarmos, de uma semana ou 15 dias, nós vamos afinar novamente os conceitos, né? E você também vai observar no seu cotidiano o que é que está acontecendo. Porque é como eu digo, eu brinco, se a qualquer pessoa vai fazer um trabalho, é, algum curso, alguma formação, é óbvio que a pessoa tem que ter um tempo para digerir e ter uma excelência. Mas eu noto que as pessoas, em relação a questões mais sutis, elas têm um grau de exigência do retorno muito rápido. E não é assim. Na verdade, você precisa de um tempo e um tempo também, Vivian, que eu vivo vendo isso, desconstruir essa questão que eu brinco, que eu brinco até que é uma questão realmente dessa psique judaico-cristã, que tem um templo, tem um lugar que durante 2 horas no máximo você lida com o sagrado, e tudo é profano. Porque se você imagina que você vai em um lugar periodicamente, que ótimo que você tem um lugar que você exercita a sua fé, isso é maravilhoso. Mas você vê que lá é o sagrado. Então, depois da porta para fora, como se diz no vulgar, chuta o cachorro, então é algo que tem que ser desconstruído. A forma que eu vivo é justamente que o sagrado é você estar no presente, aqui e agora. Então, esse conceito, vamos ampliar esse sagrado na nossa vida. Porque nós aqui profanamos ou sacralizamos as coisas. Porque se a gente for pela ciência, tudo nasceu do Big Bang. Tudo saiu do mesmo lugar. Então, eu diria que tudo é sagrado. Agora, a questão de profanar as coisas são questões que vêm do ego ou de traços errôneos de comportamento, enfim, que a gente vê. Então, essa essência que várias linhas espirituais falam que, em essência, todos nós somos divinos, somos bons, mas algo aconteceu no processo. O budismo ele é muito rico em metáforas desse tipo, né? Tem uma metáfora que é muito clara sobre isso, é sobre o espelho de cristal. Você tem um espelho de cristal límpido, perfeito, e aí, mas alguém coloca talco em cima. O talco não vai riscar o espelho. Ele não tem condições de riscar o espelho, mas ele vai deformar a imagem que eu vou ver. Uhum. Então, essa questão que Buda traz nós somos espelhos de cristal, nós realmente temos essência pura, mas temos que tirar o talco que está impedindo que o espelho tenha sua eficiência, que se torne límpido, né? Então, em linhas assim, quer dizer, claro que talvez ainda tenha dúvidas e talvez alguém pergunte e a gente possa esclarecer, ou você mesmo, a linha do trabalho é justamente essa, né? É um trabalho que acontece com essa proposta Uhum. de algo que leva para a vida, né? E, claro, as peculiaridades de cada um. Alguém pode realmente estar com problema de saúde, outros podem usar como, claro, uma questão de prevenção, né? Ou questões de justamente ampliar a sua consciência, né? Ó, especificamente, né, direcionado para o Outubro Rosa, né, e as mulheres que vão ver a gente aqui agora, que essa live vai ficar gravada depois, em que ao inserindo a meditação no dia a dia poderia auxiliar esse momento. Então, vou listar aqui, para ficar bem claro e objetivo, né? Uhum. A meditação, ela vai trabalhar a nossa mente, mas não só, né? Através da prática da meditação, nós podemos mudar também a produção dos nossos hormônios. A gente passa a produzir menos hormônios de estresse, que são o cortisol e a adrenalina, e a gente passa a produzir mais aqueles hormônios da felicidade que vão nos proporcionar um bem-estar,
que é serotonina, endorfina, dopamina. Então, a meditação, ela não só ajuda, né, anatomicamente, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista de memória, e aí eu estou falando especificamente para aquelas pessoas, aquelas mulheres que fizeram quimioterapia e tem o que a gente chama de nevoeiro da quimioterapia, o chemobrain. Tem uma dificuldade de memória recente, uma dificuldade de lembrar palavras. A meditação pode ajudar muito. Então, ela pode ajudar nessa questão da memorização, nessa questão da recuperação da memória. Obviamente, requer uma prática, um hábito. Então, não adianta a pessoa pensar, eu vou encontrar uma vez com Kadira, não inserindo a meditação e a minha memória. Não, é uma prática, é um hábito, assim como é a atividade física. E ao longo da prática, né, o meditante, ele pode ter essa modificação humoral que a gente chama, hormonal, né, que a meditação traz, promovendo esse bem-estar. E com essa modificação hormonal, esta pessoa que medita poderá obter os resultados aonde? No humor. Então, se ela tem depressão, a meditação uma das bases da cura da depressão, para que essa depressão não cronifique. Se ela tem ansiedade, a ansiedade pode ser reduzida com a meditação, na medida em que ela vai proporcionar essa modificação dos hormônios e dos neurotransmissores, né? Ela pode também ajudar naqueles pacientes que têm dor crônica. Muitos pacientes estão em tratamento de câncer, têm câncer e ficam com dor crônica. E a gente sabe que muito da questão da dor, não só a gente fala de receptor periférico de dor, como, por exemplo, eu bati o dedo na parede e estou com dor. Não, tem a questão cerebral. Uma parte da dor que a gente sente, ela é central, ela é cerebral. Então, quando eu treino o meu cérebro através da meditação, e a gente tem outras técnicas também de auto-hipnose para a questão da dor, eu posso diminuir essa sensação de dor crônica. Então, aqui eu listei muitos benefícios que vocês, né, que estão aqui no Outubro Rosa, que vão ver esse vídeo, que podem ter a ajuda da meditação, né, na memória, chemobrain, na fadiga, na ansiedade, na dor, na melhora mais rápida da depressão. Do sono também, né? Da qualidade do sono. Qualidade do sono. Exatamente. Exatamente. Então, e por isso que a gente quis trazer isso, porque é claro que a gente tem medicamentos para isso, sim, mas a gente tem também, Hipócrates já dizia, né, que o teu remédio você mesmo pode produzir. E aqui eu não estou dizendo que você vai sair e largar os tratamentos, não é nada disso. A oncologia integrativa, ela prega exatamente o contrário disso. Ela integra. Então, aqui a gente está falando que a gente vai manter, por exemplo, o paciente tem uma depressão. Ele vai inicialmente tratar com antidepressivo, com psiquiatra, mas se ele quer uma cura, aí a gente chama de cura real, ele vai precisar de um suporte, porque só o remédio não vai proporcionar essa cura desse paciente. Esse paciente tem uma dor. Obviamente, a gente vai lançar mão de medicamentos, de acupuntura, mas a gente também pode lançar mão da meditação como um suporte, uma base, né? O paciente tem alteração de memória pós-químio. Saiu um estudo semana retrasada, se não me engano, semana retrasada, que mostrou que pacientes que têm alteração de memória, que é o chemobrain, termina a químio, tem alteração de memória, esquecimento, enfim, que praticam atividade física, né, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, recuperam esse chemobrain, essa alteração de memória, muito mais rapidamente. E eu tenho esse estudo semelhante com as pessoas que que meditam. Então, imagina se a gente, se o paciente tem essa informação, ele escolhe, né? Ele pode escolher ficar parado esperando a memória voltar, isso pode demorar em torno de 6 meses a 2 anos, ou
Ele pode praticar atividade física ou ele pode praticar meditação, trabalhar a mente e ele vai ter o que? Uma melhora mais rápida da memória. Então são escolhas e aqui a gente veio para mostrar exatamente onde que a meditação está inserida na prática e qual é a forma de inserir no dia a dia que a gente vê nos nossos laboratórios aí da vida, né, Cadiro? É isso mesmo, Vivian. E quando nós estamos falando isso, até a Vivian lembrou de algo que realmente é milenar, porque tem coisa, gente, que eu noto, até porque a gente chega a uma certa idade e vai notando algumas coisas, é, que a humanidade, claro, nós temos avanços científicos, temos tecnologia, claro, N coisas, nós estamos aqui utilizando algo fantástico, né? Quer dizer, anos atrás nem imaginava a possibilidade disso. Eu aqui no meio do mato, a Vivian na cidade, vocês em vários lugares, a gente está aqui conversando e, e aprendendo, trocando ideias. Mas o que acontece é que nós temos coisas muito preciosas como seres humanos que não podem, não devem, não deveriam, ou é uma opção de cada um, como a Vivian disse, são escolhas, se jogar fora. Um exemplo, a Vivian falou algo que é comum para o meditador, acordar e meditar. Esse processo, só para a gente refletir assim, parece poético, mas é verdadeiro e é poético também. Quando o sol nasce, que eu digo que o maior evento para mim do dia é o sol nascer. O sol nascer, qualquer coisa que você diga que aconteceu no dia, para mim o maior evento é o sol nascer, porque sem ele nascer, nada disso acontece. Nada, não tem vida nesse planeta, não existe nada. Então o sol nasce. Isso já é uma coisa fantástica. Uma pessoa saudável diria, né, a não ser que você foi numa festa, claro, ou teve um trabalho à noite, acho que 4 horas depois que o sol nasceu, você está levantando, né? Entre uma, duas, três, 4 horas, você levanta, vai fazer suas coisas. Então, a questão de levantar o seu cérebro, ele está numa condição muito especial quando você acorda. Muito especial, algo que é único. Aquele estado que você está entre o acordado e o dormindo, é algo muito raro e especial. Você vai acontecer quando você vai acordar e quando você vai dormir. Então, nesse estado, é o estado que você já está, como diz na gíria, você já está pronto para chutar para o gol, para a meditação. Porque a natureza já deixou, ó, o dia está nascendo, os pássaros estão cantando, né? O sol está saindo, e até os iogues, que têm uma sabedoria milenar, eles falam que até 9h30 da manhã, 10 horas, o prana, a energia vital que vem para o planeta é muito especial. Porque depois o sol fica pino, né? É outra coisa. Mas há um frescor especial. Ainda tem o orvalho da noite. É uma coisa, uma sensação muito legal. Aí você levanta e isso você vai no deserto Saara, vai na Nigéria, vai em Nova York, todo mundo faz a mesma coisa. O que é? Quem tem alguma coisa na cabeça, quem pensa você acorda, você faz suas necessidades fisiológicas, toma um banho e vai meditar, orar, tanto faz. Às vezes a pessoa tem preferência de oração, ótimo, tudo bem, dá no mesmo lugar. A gente está falando de meditação. Então você vai meditar, porque você está aproveitando. Você acordou, você está colocando uma tônica para o seu dia que está Uhum. iniciando. E a gente que faz isso, sente a diferença, né? A gente vê que tem Sim, uma diferença, porque a gente já fez. Quando não fazia, a gente sabia como era. sim. Fazendo, a gente está sabendo como é também. Então, você coloca essa tônica para o dia que está começando. E olha, gente, você imaginar, como eu estou falando, que se o cara do Saara faz, na Floresta Amazônica faz, alguma coisa tem, né? Quer dizer, alguma coisa que há milhares de anos pessoas sábias fazem esse movimento, aproveitando o quê? Um ciclo natural que acontece. A mesma coisa, e aí tem uma coisa que eu estava falando com a Vivian um dia desse, que a gente estava conversando, que eu aprendi num curso que realmente achei uma sacada incrível, que é de um neurocientista, é um cientista neural falando, dando a dica sobre você não ligar seu smartphone o tablet, o aparelho eletrônico, 60 minutos depois que acordar. Então você fica 60 minutos, por quê? É muito simples, você passa por isso todo dia. Vamos dizer que você está ouvindo esse vídeo aqui e diz, então, amanhã eu vou acordar e vou meditar, eu vou fazer isso. Parece muito legal. Vou fazer uma oração. Tá.
mas só que você deixou o smartphone ligado, até nem desligou. E aí você acorda e tem a notícia: nossa, a gasolina subiu de novo. Terremoto no México. Ah, o marido da vizinha faleceu. Lá se foi o seu tempo de meditação. Você já Uhum. foi sugado por essa maquininha para vários lugares do mundo. Eu falei três exemplos que levam você para lugares diferentes. E não é isso que acontece? Aí você já levanta da cama e vai para a vida. Então, esse momento, porque 60 minutos, desculpe, quem tinha que morrer, com todo respeito, já morreu, e tem que, que acontecer, a gasolina subiu mesmo, não tem jeito. Então, se você dedica 60 minutos para você e esse trabalho orgânico que é dado pela natureza, você vai ver resultados. Tá, Como sim. a Viviane disse, não é uma vez só, não é duas vezes, é um hábito. Você vai ver resultados. Outro ponto também é a noite. A noite é um momento muito especial também, né? Que é muitas vezes desvalorizado hoje Uhum. pela questão do dia a dia, pela correria do cotidiano, pelas questões, né? Pessoas, é verdade, dormem às vezes alcoolizados ou efeito de drogas ou usando uma droga como a televisão também e dormem desse jeito, né? Mas você poderia ter uma qualidade diferente de dormir, Uhum. fazendo também o mesmo processo, porque às vezes eu falo em palestra, a gente não nota, gente, mas o número de impressões que nós recebemos num dia de vigília, se a gente pegasse uma pessoa da Idade Média, que vivia em torno de 45 anos só, e vivesse um dia com a gente, o mais calmo da gente, ele enlouquecia no final do dia, porque o número de impressões, de informações que a gente recebe para digerir, para resolver, é que a gente se acostumou, né? Foi acostumando, mas não é normal. Então, quando você termina o dia, se você faz algo para você terminar o dia, e aí eu vou falar uma coisa que não é que você tenha de fazer, mas em várias linhas de qualidade de vida antiquíssimas, falam sobre o quarto. É uma coisa polêmica que eu vou falar, que o quarto é um lugar para ser neutro. O quarto de você dormir deveria ser neutro. Mas o que é neutro, gente? Neutro é sem livros, sem televisão, sem aparelhos eletrônicos, sem aquela imagem de Santo Expedito ou de Shiva, sem cristais. O quarto seria neutro para você deitar e dormir. Esse seria o quarto ideal. Não estou dizendo que você vai fazer isso, mas tem um sentido nisso. Se você vai dormir, a ideia é que você saia, Uhum. deixe as coisas lá fora e você pegue para o intuito simplesmente de dormir. Então, Uhum. antes de dormir, você faria ou vai fazer sua meditação, que aí é outro processo para você tirar as impressões do dia e você ter um sono profundo. Você sabe que hoje a gente está tendo uma crise de lembrar dos sonhos. Quem trabalha com sonhos está muito difícil, porque as pessoas não lembram de sonhos. É natural não lembrar de sonho, porque com a questão das telinhas o tempo todo, a questão de deixar ligados os aparelhos eletrônicos, a falta de profundidade no sono, ou dormir drogados ou alcoolizados, faz que a pessoa não lembre, que é também uma parte interessante e importante do ser humano. A questão do inconsciente, do que acontece. De jeito que esse processo da meditação é totalmente orgânico. É algo que faz parte e pode voltar a fazer parte da nossa vida e com ótimos benefícios, né? Isso que você falou é muito importante, Padir. E esses dias eu estava conversando no movimento TJCC, né, que eu sou voluntária desse movimento, e aí a gente estava conversando com o seguinte, um jornalista estava falando, né, que a infodemia, que é a pandemia da informação, ela veio muito Uhum, antes da pandemia da Covid. Então, hoje, a uhum, gente vive na infodemia. E se a gente se deixar levar pelas telas, a gente passa o dia todo aprisionado pelas telas. Então, assim, a exato. gente precisa dessa consciência e essa técnica que você falou, de ficar 60 minutos, né, depois que você acordar, sem contato com telas, é extremamente importante. É uma técnica muito valiosa, né? E até uma ideia, né, de como é que você melhora a sua performance mental, física.
às vezes você fala, não tenho tempo. Então, tente acordar uma hora mais cedo, que você vai conseguir ficar nesse período aí de meditação, de oração, longe das telas. Porque a hora que você pega um celular, você já é sugado para o mundo. E no É, momento também, por exemplo, que exatamente. você vai dormir com o celular ligado. Você não desligou do mundo, né? E muita gente usa a televisão para adormecer, né? Muita gente usa os aparelhos eletrônicos para adormecer, até não entendendo que aquelas ondas eletromagnéticas vão atrapalhar no sono. Então, essa dica sua Com do quarto certeza. neutro também é extremamente importante, né? De evitar aparelhos eletrônicos lá no quarto, né? De qualquer maneira. Ou, por exemplo, se é um médico que está num sobreaviso, enfim, uma situação Claro, diferente, ou que precisa atender um telefone, claro. deixar mais de 1 metro da cama, né? Aquela radiação para não ficar tão próximo. E a questão do quarto neutro. Então, são dicas importantes que a gente chama que são dicas de higiene do sono para nos Exato. protegermos da infodemia, né? Porque se a gente não tiver essa atenção, a gente vai enlouquecer, né? Com essa quantidade de Sim. informação. Por isso que o inserindo a meditação também pode te ajudar nisso, né? Voltou agora. Acho que deu uma travadinha. Voltou agora. Voltou. Então essas dicas, elas são. E é interessante tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Porque é como a gente está dizendo, são escolhas. É a questão que você, claro, você toma e experimente, né? Quer dizer, aquela história. Seja pragmático. Ah, será que funciona? Experimente, mas experimentar é você dar um tempo, ter um efeito na sua vida, né? É necessário dar esse tempo. Sim. Exatamente. Então, é como eu também falo sobre. Claro, eu brinco muitas vezes quando eu vou encontrar uma pessoa pela primeira vez para um trabalho do Inserindo, é que eu brinco é como a gente fosse comer uma pizza juntos. Porque às vezes você pode ficar meia hora falando sobre meditação com a pessoa e o que ela está ouvindo é totalmente diferente o conceito de meditação. Então a gente tem que afinar conceitos também. Uhum. Porque, vamos dizer, as pessoas estão de épocas passadas que meditar sobre um texto. Então a pessoa que está ouvindo com essa visão, então eu vou meditar sobre um texto, sobre um artigo. Não é isso que a gente está falando, né? Ou o conceito também que voltou. É que você Voltou. tinha sumido, voltou. Meditar é parar de pensar, né? É muito comum se ouvir pessoas e com razão a pessoa fica apavorada, porque ela diz: não, mas eu não vou conseguir parar a mente e ficar sem pensar. Nem ela, nem eu, nem você, nem ninguém de pensar. Colocar. Na Índia tem um ditado entre os meditadores que quando fala isso, não pense em macacos. Porque quando você diz não pense em macacos, a mente vai pensar em macacos de todo jeito que tiver, né? Mico-leão-dourados, sagui, por aí vai. Então, a questão nós vamos, primeiro, devemos desconstruir que a mente é uma inimiga. A primeira coisa, nós não estamos lutando com a mente. A mente é maravilhosa. A mente fez coisas, é uma coisa única que o ser humano tem. Ela é altamente, criou uma civilização inteira, né? E fantasticamente, não tenho nada contra a mente. A questão é que nós ficamos preguiçosos, nós ficamos achando e colocando a mente em lugares que ela não cabe, ela não foi feita para lidar com emoções. A mente não sabe nada sobre as emoções, não é o escopo dela lidar com isso. A mente é alimentada pelo passado. Reflita essa frase: a mente é alimentada pelo passado. Então, Uhum. o que acontece? Uhum. Se você fica olhando um novo, se defrontando com o novo, com olhos velhos, você está perdendo o presente. E é sobre isso que a meditação traz uma nova visão de você
observar a mente. Então, que a mente tem pensamentos, que bom, ótimo, que bom que a gente pensa, ótimo, né? Claro, ninguém está falando para ninguém voltar e ficar sem pensar. Agora, a questão é que você pode ter uma mente que você utilize com mais eficácia. Você tem mais insights, como a Vivian disse. Porque o meditador realmente tem insights. Vem a intuição fica mais aguçada. Uhum. Você vai utilizar a mente com mais eficácia. A ciência diz que nós temos por volta de 80 mil a 70 mil pensamentos desnecessários e, e repetitivos e negativos. Quer dizer, fora os que são pertinentes. Então, que a gente vê, que a gente sabe que a mente gasta energia, imagina a energia que você vai ter além do que você tem, se você não tiver esse monte de pensamentos desnecessários, negativos, né, repetitivos. Essa mesma energia vai ser utilizada em outras coisas, né? Então, essas reflexões sobre justamente uma nova luz sobre o assunto, uma nova luz sobre as possibilidades que você tem, sim. Né? Meditação não é para faqui, não é só para yogi. Meditação é para todos nós, é acessível a Sim. todos nós. Olha, agora a gente está quase chegando no finalzinho dessa live. Eu sei que o assunto passa rápido, porque o assunto é bom, não parece que faz o tempo todo. Eu vou, a Anne, do Sobreviver ao Câncer de Ovário, que é uma das autoras também do nosso livro, vou Sim. mostrar o livro, né? Ela Olá, está Anne, aqui tudo bem? e ela fez umas perguntas legais, né? O nosso livro é o Oncologia Integrativa, Novo Olhar para o Câncer. A primeira Ah, tá edição aqui. está esgotada, já está em processo de reimpressão pela editora Ateneu. E em breve, acredito, eu não sei exatamente, mas daqui uns 20 dias, a gente já vai ter aí novas cópias para venda. E aqui vou deixar ele aqui para todo mundo ver, só para reafirmar que toda a renda deste livro será direcionada a instituições que cuidam de pacientes com câncer, tá? E quando a gente receber nesse primeiro relatório aí dessa venda, eu vou deixar isso público, né, para todo mundo que comprou, para entender a importância disso, tá bom, gente? Então, a gente não recebeu esse relatório, assim que eu receber, vai ficar disponível. E esperem que daqui acredito que uns 20 dias, o livro já estará de volta. E nesse livro, a gente tem um capítulo do Kadira sobre meditação. Então, se você ficou Exato. curioso também, né, disso que ele falou, ele fala um pouco no capítulo, né, de uma forma riquíssima. E a questão aqui que a gente está falando na prática do Inserindo, que é esse projeto que a gente está lançando hoje. Então, quem se interessar pelo projeto Inserindo a Meditação no Dia a Dia, pode entrar em contato comigo pelo direct ou para o Kadira pelo direct. Só falar, olha, eu vi o programa de vocês, o Inserindo a Meditação no Dia a Dia. E aí a gente vai explicar como funciona, tá? E Claro. agora, para finalizar, eu vou colocar as duas perguntas da Anne aqui para a gente conversar um pouquinho. Ela pergunta: quais são os benefícios Ótimo. da meditação para o paciente oncológico que lida com medos e inseguranças constantemente? E a segunda pergunta, quando você fala sobre a gente tem mais de 80 mil pensamentos por dia e muitas vezes eles são negativos, o que fazer? Apenas deixar os pensamentos passarem? Vamos tentar responder essas duas perguntas. Bem, eu adorei as perguntas. É, eu posso dizer o seguinte: a questão do medo e insegurança. Isso é algo que não é realmente exclusividade do paciente, mas é uma coisa altamente interessante que você trouxe, porque claro que assalta o paciente, óbvio. Mas o que acontece? O medo, ele justamente tem uma língua antiga da Índia chamada sânscrito. Ela é muito sábia, essa língua é antiquíssima. E eles têm uma questão que eles chamam morra, morra com H, é medo, dúvida e delírio. Essa língua é riquíssima, eles têm um conhecimento incrível. Porque eles colocaram só uma palavra, que eles podiam usar 3 palavras, 5, para medo, dúvida e delírio. Porque o medo, a dúvida e o delírio
ao ver dele, são energias paralisantes. Ela paralisa, né? E a saída do medo, da dúvida, do delírio seria a fé, entrega espiritual, né? Uhum. Claro que o medo, tanto que a dúvida, quando ela é aplicada na ciência, é vital. Claro, a dúvida na ciência, a ciência tem que usar a dúvida. É um princípio da ciência. E o medo nos preserva, né? O medo, claro, óbvio que o medo é importante. É isso que acontece com as crianças. Você tem uma criança pequena que não tem noção do como é as regras desse planeta. Se você deixar, ela vai querer colocar a mão no fogo, vai querer pular pela varanda do 20º andar. Você não pode deixar, óbvio. Então, porque ela não tem noção, né? Ela não tem noção do perigo, do medo. Então, em relação a isso. Então, a questão é, o medo tem seu lugar, né? Mas a questão que a gente aborda na meditação é o medo que não paralisa, porque o medo ele é pertinente e necessário e nós vamos continuar tendo medo, mas o medo que paralisa, como nessa história que eu digo do medo, delírio e a dúvida que paralisa, é que é a questão. Então, nós Uhum. vamos continuar tendo medo do desconhecido, mas através, por incrível que pareça, dentro do processo da meditação, você vai ter medo e você vai estar consciente disso. Acontece isso muito, se a gente lembrar, a questão do fóbico e contrafóbico. Vamos dizer, muitos heróis que receberam medalhas infinitas, infelizmente, guerras que aconteceram nesse planeta, infelizmente, para o jeito, ainda vão acontecer, eles são heróis, mas são contrafóbicos. Muitos morreram e um salvou e ganhou a medalha, porque ele foi no impulso contrafóbico, ele não estava consciente, né? Então, essa questão que eu trago é justamente a meditação, sim, porque ele atua no sistema nervoso. A ciência vê, então, cria algo que justamente atua no seu sistema nervoso e você vai interessante isso. Eu digo que muitas vezes as pessoas voltam para o presente de uma forma que a qualidade é ruim. Eu vou explicar isso. Vamos dizer que a pessoa está andando pela rua, distraída, ou olhando o smartphone e tal, e ela tropeça numa pedra. É um retorno abrupto à realidade. Às vezes eu acho estranho que as pessoas xingam a pedra, né? É muito comum a pessoa xingar a pedra. Mas é estranho, porque a pedra estava lá e, coitada, estava lá numa boa e de repente aparece alguém e bate nela e é xingada. Então é um estado de quê? De desatenção. Um estado de desatenção. Você estava no mundo da lua, né? Como diz, você estava em outro mundo. Você estava vendo o filme no stream e andando, né? Que é comum, a gente estar no metrô, a pessoa está lá no filme, né? Uhum. Então, de repente a pedra está lá, ele se choca com a realidade, ou então está atravessando a rua, o carro freia abruptamente, porque a pessoa está. Então, isso é uma forma ruim de voltar para o presente. Então, a meditação é uma via de você estar curtindo o presente e desfrutando do presente, que é maravilhoso, né? Então, tem essa questão. Agora, insegurança, esse filósofo e mestre chamado Osho, ele tem uma sacada, entre outras, que ajudou muito, me ajuda muito na vida. Ele tem uma frase assim, que quando você relaxa na incerteza e na insegurança, quando você sabe que a única certeza é incerteza, a única segurança é insegurança, com todo respeito, além do paciente, todos nós somos convidados a esse lugar, porque nós não vivemos num mundo de certeza, não vivemos num Uhum. universo de seguranças adquiridas. Então, realmente, esse estado que aqui e agora, então a meditação traz o quê? Que aqui e agora está tudo bem. Isso é uma frase muito comum na meditação. Quando você reflete que aqui e agora, nesse momento, está tudo bem, ah, mas eu tenho uma dívida para pagar, eu tô doente, tenho que fazer o tratamento. Sim, mas aqui e agora está tudo bem. E eu diria mais, nós, incrivelmente, só temos esse aqui e agora, que é verdade também. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco.
não têm noção. Na verdade, ninguém tem. Mas assumir isso é um ato justamente de estar relaxado na incerteza e na insegurança. Então, a meditação convida para esse lugar, né? Eu não pergunta, mas eu vejo a luz da meditação, a gente vê por aí. Isso que você falou, muito importante, Cadira, porque é a questão da nossa humanidade. É, Sim, o fato de um paciente ter um diagnóstico de câncer e ter uma metástase não torna ele diferente em humanidade de um outro que não tem uma doença crônica, uma metástase, mas ele tem a finitude da vida exatamente igual ao paciente que sim, tem metástase. E as incertezas da sim, vida para uns aparecem de uma forma, para outros aparecem de outras formas, né? Vai de acordo com o que a gente veio aqui para aprimorar, né? Então, existem certas pessoas que sim, passam por questões psíquicas extremamente desafiadoras. Já pessoas que vão passar por questões corporais, doenças extremamente desafiadoras. Mas cada um de nós está vivendo seus próprios processos, né, de sim, aprendizado. E assim, essa questão de se jogar ao infinito, nas infinitas possibilidades, né? Aquela coisa, entrego, confio, aceito e agradeço, é a maior verdade. Então, não é essa questão do confiar, essa questão do medo, não é exclusividade de quem tem o diagnóstico de uma doença crônica incurável. Não é. sim, Faz parte sim, da vida. E quando a gente se sim. coloca nessa posição que faz parte da nossa humanidade, é uma forma até de abstrair desse conceito de uma doença grave e de voltar para essa humanidade, para isso todo. Porque às vezes o paciente ele se desloca e ele fala: eu tenho uma doença grave, eu sou terminal, eu vou morrer. Ele se desloca daquele todo. Mas ele tem que entender que ele faz parte desse todo. E ele tem que entender que as incertezas da vida, elas são inerentes a toda uma humanidade, né? Muitas vezes acontece de equipes de saúde, médicos, darem prazo de validade a pacientes, né? E muitas vezes aquele Isso é paciente horrível, né? vive anos a fio. E muitas vezes, às vezes, alguém da família do paciente que cuidava dele pode ir embora antes dele, né? Então, gente, isso é o medo é uma questão do nosso ser, não é uma exclusividade do Sim, diagnóstico de câncer. Então, tirem isso a meditação vai ajudar vocês a limpar isso da mente de vocês e entenderem sim. que, na verdade, é isso, é um processo do todo, não é do ser individual que tem o câncer, né? E aí vem reflexões, claro. Aí, sim, o medo da morte. Isso é interessante porque, claro, tem pouco tempo, mas é um assunto até para a gente pode se ver em outro momento. Mas a meditação e a morte, ela tem tudo a ver, porque é a visão que a vida e a morte são complementares. Elas estão juntas. Vocês já notaram que muitos, até se você olhar uma cidade como São Paulo, ou quase todas as cidades ocidentais, você vê um fenômeno que os cemitérios eles eram em lugares distantes. Você vê a Consolação, cemitério da Consolação, Mandaki, eram lugares que distantes do centro, porque as pessoas iam lá para uma cidade de mortos e depois voltavam para a vida. Elas não queriam ter contato. Com a questão Uhum. da densidade populacional, a especulação imobiliária, hoje, óbvio, que os prédios estão abraçando os cemitérios numa cidade como São Paulo, como em outra cidade do mundo. Mas isso mostra muito a concepção ocidental, de ter da vida separada da morte, Uhum. né? E isso é até como você sabe, que muitas vezes seus colegas veem uma luta contra a morte, né? Quer dizer, não como algo que faça parte do processo do ser humano, dos seres, vida e morte. E a meditação, ela tem realmente algo em sua essência que, à medida que você medita e se aprofunda do processo de meditação, você também se aprofunda na percepção da morte. Até Uhum. linhas meditativas pedem para você lembrar.
periodicamente da sua morte. Parece, eu sei que para os ouvidos iniciantes parece mórbido, mas na verdade, é um processo interessante de você viver o aqui e agora. De Sim. você, quando eu digo só existe esse aqui e agora, é interessante, porque não, mas eu tenho coisas a fazer. Nossa, eu tenho planos, eu quero férias, eu tenho construir a casa, aposentadoria, criar os filhos. Tudo bem, gente, eu também. Mas a questão, a realidade é que nós só temos esse aqui agora. Não, não tem o que fazer com isso. E relaxar nisso, essa é a diferença. Quando você está relaxado nesse aqui agora e aproveitando plenamente esse aqui agora. E é extremamente importante. E quando a gente começa a inserir a meditação no dia a dia, eu vou usar o nome do nosso programa aqui. A gente começa a identificar esse medo, né? Que aí a gente ouve aquela vozinha e é um gatilho. Sempre vai ter um gatilho, aí vai vir o medo depois daquele gatilho. Pode ser um pensamento, uma visão, uma receita do médico, uma consulta, não sei. Aí um gatilho. E aí vai vir aquele medo. Mas a questão é você identificar o que é você e o que é a sua mente Sim, produzindo aquele medo. A meditação, sim, ela vai fazer você entender que aquilo não é você, que aquilo é um disfarce que a sua mente está tentando te colocar para se proteger daquela situação que seria um gatilho. A mente, ela quer te proteger, só que ela é automática, ela trabalha no automatismo. Então, ela viu que você ficou com medo, ela vai soltar lá uma imagem que vai falar, não, é para tentar automatizar aquilo. Só que você tem que entender que aquilo é produção da sua mente, e a sua mente, nesse ponto, ela não é inteligente, ela vive de automatismos. Então, a meditação, ela faz você separar o joio do trigo, separar o que é produção da sua mente automática, daquele gatilho que te fez ficar com medo, e o que é real. Porque o que a mente sim, produz, na maioria das vezes, não é real. E a meditação ajuda a gente a entender isso, né? sim. Sim, é isso mesmo. Sim. É uma ótima explicação. E você tem outra E aí, para pergunta, né? Que é a Tem, segunda tem. pergunta, né? Foi a Anne mesmo e eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei agora. Como é que faz com os pensamentos? Deixa os pensamentos passarem, né? É uma boa pergunta também, Anne. O que acontece? É, se você observar bem, a nossa mente, ela leva a gente, a sua mente e a nossa mente. Uma coisa que é engraçada é o seguinte: a gente tem um apego, né, de várias coisas, inclusive a da nossa mente. É muito estranho ouvir dizer que a minha mente, a sua mente, do serial killer, do santo, é a mesma mente. Eu não gosto muito de ouvir isso. A gente não tem muito uma. Então, os pensamentos nós somos antenas vivas, muitas vezes, e a publicidade usa muito isso, gente. Quer dizer, o que a publicidade faz é criar desejos. Você de repente se pega desejando uma calça que você nunca viu, que você não tinha nem necessidade, você agora está louca para comprar calça. Então, a questão é que os pensamentos, nós somos antenas, e os pensamentos, às vezes, muitas vezes, nem nossos são, né? Uma pergunta muito útil para o meditador, vamos dizer, se a pessoa comeu um tablete de chocolate, e aí dá vontade de comer mais dois, o meditador pode perguntar: quem quer comer esses dois tabletes? Quem é que quer comer? É uma pergunta muito pragmática, e essa pergunta vem de um lugar que a gente vai refletir, como a Vivian falou justamente sobre a mente, nós temos vários egos, né? Nós temos, então, observar que é um self. A meditação leva a um estado de uma anatomia interna, e é até isso que a gente faz no nosso encontro. Nosso encontro de inserir a meditação ao dia a dia, nós fazemos esse trabalho de reconhecer essa anatomia interna. Que anatomia interna é essa? Nós temos uma mente com vários pensamentos, nós temos emoções, várias emoções, né? Mas nós temos um corpo, né, também, com várias coisas do corpo também, e temos um self, que seria aquele ser
Tem um mestre que diz uma coisa bem legal. Ele faz uma brincadeira, ele diz: você não estava presente no seu primeiro aniversário, você não estava consciente no seu primeiro aniversário. Porque a reflexão dele é o seguinte: se você observar na nossa trajetória, alguém nos deu um nome. Nós não demos um nome para a gente mesmo. Né? Você nasceu, alguém deu um nome, olhou para sua carinha e disse: esse é o nome. A Vivian, o Cadira, está aí. Então, alguém deu um nome, depois vem a certidão de nascimento, depois vem o RG, o CPF, vem carteira de trabalho, passaporte, ó, quanta coisa vem aí. E a tendência de você se identificar com esses papéis, porque a gente começou não estando consciente do primeiro aniversário. Já viu aquelas festinhas que se faz para criança de 1 ano? Quer dizer, todo mundo faz, né? Mas a criança não está nem sabendo o que está acontecendo ali. Ele está em outro mundo, né? Ele está em outra realidade, está na realidade dele. Tudo bem. Então, essa reflexão que existe um self. Esse self é justamente a gente em essência. Esse é o ser. Esse ser que está no centro como a cebola do quê? Depois vem as emoções, vem a mente, vem o corpo. Os egos ainda, tem os egos também aí. Viu cada coisa? Então, e tudo. E é aquela história, eu sou o corpo ou tenho um corpo? Porque há 30 anos atrás, o meu corpo era diferente de agora. Mas eu continuo aqui. 30 anos à frente, se for o caso, se estiver aqui nesse planeta, também não vai ser a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Mas o self é o mesmo. Até a impressão digital é a mesma. Né? Então, essa questão é que os pensamentos, eles assim, a gente está vendo como a gente trouxe mais coisas que o pensamento, a gente falou dos egos, das emoções, do corpo. Então, os pensamentos, eles são muito voláteis. Eles vão e vêm. Você se identifica com o pensamento e ele foi. E ele vai o quê? Ele também tem uma ligação profunda com a emoção, né? Uhum. Com os processos emocionais, né? Ele tem a ver com crenças. Vamos dizer, se você teve um pai que diz, vamos dizer, sei lá, que tal etnia não presta. O pai, por algum motivo, alguma etnia não fez bem para ele, uma pessoa de uma etnia X, e você ouve, cresce dizendo, ouvindo isso e termina você repetindo. Nossa, eu não posso, não, eu não vou namorar com esse cara que é de etnia tal e etnia tal não presta. É uma crença, porque não é possível que haja uma etnia que todo mundo é ruim. Não Uhum. existe. Ou todo mundo é bom. Então, o que eu estou dizendo é que esses pensamentos vêm e vão. A questão é a mesma coisa. Uma metáfora legal é o seguinte: é como você estivesse num prédio, abrisse sua janela e visse uma avenida com vários carros, várias cores, vários modelos, carros velhos e novos, importados. Os pensamentos são como esses carros. A ideia da meditadora é que você observe os pensamentos, assim como você observa um carro na avenida. Mas o que vai acontecer, claro, você vai se identificar com o pensamento em algum momento. É natural, você até vai surtar com alguma coisa. A questão da meditação, à medida que você cria uma poupança de presença, como eu chamo, é como uma poupança. Você vai economizando seu dinheiro, vai colocando numa poupança. A mesma coisa vai ser você meditar todo dia, porque você vai criando uma poupança de consciência. E essa poupança vai fazer que você retorne mais, como a Vivian falou, desse momento que você vai estar perdido no pensamento. Uhum. É um pensamento até que às vezes nem seu é, por incrível que pareça. É um pensamento que você captou. Sim. Porque você pode captar, as pessoas captam até sensações, a pessoa está triste, ou a pessoa está ansiosa, e aí a pessoa começa a captar aquela energia. Então, observar, isso é meu. Então, a meditação cria essa questão de discernimento. De onde veio isso? Essas perguntas, né? Uhum. Quem quer isso? De onde vem isso? Você começa a ter um distanciamento, uma maior presença. Então, eu diria o seguinte: o processo dos pensamentos é um processo que a mente sabe tudo do seu passado, e ela sabe tudo do seu passado, então ela pode usar o que ela quiser desse arquivo enorme que ela sabe de tudo, e
ela também, estranhamente, é estranho dizer a frase sobre o futuro, porque o futuro não aconteceu ainda, como a gente sabe, quando está aqui. Mas a mente cria a ilusão que o futuro vai ser do jeito que ela pensa. E o Uhum. futuro não vai ser do jeito que ela pensa. Não vai ser. Não, não tem jeito de ser. Porque o futuro não aconteceu ainda. Que aí é mais grave ainda, né? E aí aí é o caminho realmente, que aí é uma longa conversa sobre frustração e depressão. Mas aí A gente faz porque outras realmente, lives, a gente vai fazer outras. espero que tenha respondido um pouco. Eu acho que sim, Cadira. E assim, para simbolizar o que significa a meditação na nossa vida, você falou isso muito bem, né? E ela funciona como uma ferramenta de autocura. É uma ferramenta lá que você está naquela hora que o seu pensamento inebriado de situações. Então você se lembra de uma técnica. Se você faz essa técnica de meditação 1 minuto, você já consegue sair daquele turbilhão. Então, eu me coloco assim, eu estou dentro de um poço cheio de pensamento e vem uma cordinha. A meditação funciona como essa Sim, cordinha para você subir e sair daquela superfície turbulenta, né? é isso mesmo. É isso E, mesmo. e aí, então, eu queria novamente mostrar o nosso livro, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o Tá câncer. disponível. O Kadira, ele escreveu o capítulo de meditação. Queria convidá-los novamente a participar desse nosso programa, inserindo a meditação no dia a dia, que a gente está lançando hoje. Então, quem se interessar em ter esses ensinamentos, né, personalizados em encontros semanais ou quinzenais com o Kadira, podem entrar em contato direto com ele pelo direct ou comigo. Né? Se vocês ficaram com algumas dúvidas ainda, essa live vai ficar gravada no meu IGTV. Depois Uhum. ela vai para o meu canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Cosque Oncologia. Quem não está inscrito lá, já se inscreva lá no canal. Então, assim, dúvidas podem mandar para a gente e o programa, então, está lançado hoje e a gente achou extremamente importante lançar esse programa no Outubro Sim, Rosa, exatamente por todos os benefícios que a meditação tem para pacientes que fazem tratamento de câncer, fizeram tratamento de câncer, especificamente aqui, estou falando do câncer de mama, mas todos, né? E quem não sim. viu essa parte que eu expliquei, os benefícios, essa live vai ficar gravada. Então volta lá. E é isso, Cadira. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Agradecer a todos que estiveram, estão, passaram por aqui, estão com a gente. E todos que vão ver também. Pedir para que vocês compartilhem essa live, né? Uma live, um Outubro Rosa diferente. Um Outubro Rosa onde a gente vai falar de muitas questões. É o que eu proponho aqui no canal. Marque as pessoas aqui, compartilhem e divulguem essa live. Bem, eu agradeço a você, Vivian. Sempre é muito bom os nossos encontros e essa parceria em prol à saúde, à qualidade de vida, à consciência e à sua sensibilidade. E agradeço a todos que estão aqui e todos que vão ainda entrar em contato com esse vídeo, com esse bate-papo assim esclarecedor. E estamos aqui disponíveis. Vamos criar esse grupo de pessoas que estão crescendo juntos e levando uma perspectiva de nova consciência. Então, agradeço. Gratidão, Cadira. Então, até a próxima live. Tá certo, com certeza.